Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Ângelo Henrique Simões e você está no meu canal. Aqui nós falamos sobre a história da humanidade a partir de uma perspectiva única, com base no conhecimento científico de vanguarda, ao qual é sobreposta a sabedoria das antigas tradições mitológicas e religiosas. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se você gostar do vídeo, se inscreva no canal. Acompanhe a página da Saga Humana no Facebook e leia meu livro, A Saga Humana, que você encontra na Amazon e em outros pontos da internet. No vídeo dessa semana, nós vamos inaugurar uma sequência de 3 vídeos sobre a civilização Harappa, a enigmática civilização do Vale do Indo. E como sempre, o vídeo apresenta um conteúdo bastante consistente, de forma que vale a pena assisti-lo até o final. Então vamos logo para o vídeo da semana e, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, que eu garanto que vai valer a pena. A cup of coffee in the morning. Visão geral. Em 1920, uma imensa descoberta arqueológica no sul da Ásia, escondida sob camadas de terra e elevações de lama, revelaram as ruínas de uma cidade com cerca de 4.600 anos de idade. Escavações adicionais mostraram que uma civilização inteira, bem urbanizada, próspera e quase tão antiga quanto a suméria e a egípcia, existiu nas vastas planícies de inundação do rio Indo. Os trabalhos posteriores de investigação arqueológica demonstraram que a área era composta por mais de 1.056 cidades e povoações, distribuídas em uma grande extensão de terras localizadas nas regiões onde hoje ficam os territórios dos atuais Paquistão e Índia. As evidências arqueológicas revelaram práticas religiosas datadas de 5.500 AEC, época em que a região abrigava uma população de cultura neolítica cerâmica. Os arqueólogos verificaram que as aldeias neolíticas seminômades evoluíram para os primeiros assentamentos sedentários por volta de 4.500 AEC, com os primeiros sinais de urbanização surgindo por volta de 3.000 AEC. Os trabalhos arqueológicos revelaram ainda que, em 2600 AEC, já havia dúzias de vilas e cidades estabelecidas na região, de forma que o apogeu dessa civilização se deu entre 2500 e 2000 AEC. Na década de 1980, os estudiosos nomearam essa sociedade com o nome de Civilização Harappa, em referência ao sítio arqueológico de Harappa, a cidade mais importante dessa antiga civilização. As ruínas de Harappa foram descritas pela primeira vez em 1842. Em 1856, durante a construção de uma ferrovia inglesa que atravessava a região, seus tijolos, duros e bem queimados, foram usados para os assentamentos dos trilhos. Em 1861 foi fundado o Serviço de Levantamento Arqueológico da Índia, que começou a desenvolver estudos sobre as ruínas. Harappa foi o primeiro dos locais a ser escavado, em 1920, e em seguida, Mohenjo-Daro foi descoberta. Nessa época, a região era uma província da Índia Britânica, mas hoje ela incorpora o território do Paquistão. Até 1999, mais de 1.000 cidades e povoados relacionados a essa civilização tinham sido encontrados, embora apenas 96 tivessem sido escavados, dentre as quais Ganeriwala se destaca em tamanho, ao lado de Harappa, Mohenjo-Daro e Dholavira. Pesquisas recentes indicam que possivelmente Harappa foi circundada por grandes muralhas, as quais provavelmente foram mais úteis para fins de regulamentação de comércio do que para defesa. É provável que Mohenjo-Daro seja a localidade mais conhecida dentre todas e, embora seu nome signifique Cidade dos Mortos, nenhum cemitério foi encontrado dentro ou próximo dos limites da cidade. O leito do rio Indo hoje passa a leste de Mohenjo-Daro, mas no passado é provável que ele estivesse a oeste. Arqueólogos de diversas nacionalidades trabalharam sobre os vestígios da civilização Harappa desde antes da independência da Índia, em 1947, quando então
A maior parte desses achados arqueológicos foi herdada pelo Paquistão. Em 2010, cheias e inundações causaram danos ao sítio arqueológico de Jognakhera, local onde foram encontradas antigas fundições de cobre datando de 3000 AEC aproximadamente. Os habitantes do Vale do Indo não construíram monumentos pomposos como seus contemporâneos do Ocidente, tampouco enterraram seus mortos com distintas honrarias. Não foram encontrados restos que indicassem a presença de poderosos imperadores ou de sangrentas batalhas no seu território. E justamente essa singularidade, que se revela na ausência desses sinais, é que destaca essa civilização dentre todas as outras. Enquanto as demais civilizações devotaram energia e recursos para os poderosos do seu tempo, para o divino e para o sobrenatural, os habitantes do Vale do Indo adotaram uma pragmática abordagem para a manutenção da melhor qualidade de vida possível para os cidadãos comuns. É quase certo que eles acreditavam em algum tipo de pós-vida e adotavam um sistema de divisões sociais. Contudo, fica claro que eles acreditavam que os recursos materiais eram mais valiosos para circular entre os próprios vivos, de uma maneira mais abrangente e racional. Tudo indica que a civilização Harappa teve uma cultura social bastante pacífica. Não foi encontrada nenhuma evidência que indicasse a presença de palácios, templos, exércitos, reis ou sacerdotes. Adicionalmente, poucas armas foram desenterradas. Os ossos escavados não apresentaram sinais de violência, e as ruínas das construções não indicam a ocorrência de batalhas. Todas as evidências apontam no sentido de que essa era uma civilização que foi bem-sucedida na sua opção pela manutenção da paz. A Harappa foi a primeira civilização que surgiu nas férteis margens do Vale do Indo, mas o fato é que ela ainda é pouco conhecida e estudada. A geografia do Vale do Indo. O Vale do Indo localiza-se na região onde hoje se encontra o território do Paquistão e se estende desde o Mar da Arábia, ao sul, até a Cordilheira do Himalaia, na fronteira com a China, ao norte. Cobrindo uma área de 1,25 milhões de quilômetros quadrados, a civilização Harappa se estendia desde onde hoje fica o nordeste do Afeganistão à grande parte do Paquistão moderno, alcançando até a região noroeste da moderna Índia. A civilização Harappa floresceu ao longo dos vales férteis do rio Indo, o maior da região, e do antigo rio Sarasvati, que, embora atualmente seja um rio seco, naquela época ele se estendia a noroeste, de forma que alguns estudiosos do nosso tempo o relacionam ao rio Jakar-Hakra. O rio Indo nasce na Cordilheira do Himalaia, a cadeia montanhosa mais alta do mundo. Ela isola a planície localizada no norte do subcontinente indiano, por onde fluem os rios Indo e Ganges, das regiões mais ao norte da Ásia. O rio Indo percorre, entre a nascente no Himalaia e a foz no Mar da Arábia, cerca de 3.000 quilômetros. A geografia do Vale do Indo coloca essa civilização em uma situação muito similar àquela que habitava o Vale do Indo, com terras férteis cultiváveis flanqueadas em ambos os lados, embora aqui elas fossem flanqueadas por uma cadeia de montanhas a noroeste e um deserto a sudeste. E sítios arqueológicos de colônias isoladas também foram encontrados em regiões tão distantes como em longínquas terras ao norte, onde hoje se encontra o território do Turcomenistão. De acordo com os arqueólogos, mais de 500 sítios harapianos foram descobertos ao longo do leito do rio seco de Jagar-Hakra e seus tributários, em contraste com apenas 100 localizados ao longo do Indo e seus tributários. Essa civilização que floresceu no Vale do Indo era, com folga, a maior dentre todas as civilizações antigas, tanto no que se refere à extensão do território, como no que se refere ao tamanho da população. Estima-se que, no seu auge, a civilização Harappa possa ter tido uma população superior a 5 milhões de habitantes. Suas cidades eram notáveis pelo planejamento urbano,
com casas de tijolos cozidos, elaborados sistemas de drenagem e de abastecimento de água, além do agrupamento de grandes construções de uso não residencial. Dentre as ruínas de mais de 1000 cidades e vilarejos, 2 em particular, Harappa e Mohenjo-Daro, têm revelado importantes pistas que lançam luz sobre essa ainda pouco conhecida civilização. A descoberta da própria cidade de Harappa foi tão preciosa que ela deu nome a essa civilização inteira. As evidências coletadas demonstram que Harappa e Mohenjo-Daro tinham uma vida urbana desenvolvida, com casas contendo poços, banheiros e um elaborado sistema de drenagem subterrâneo. As cidades dispunham de um bem planejado sistema de urbanização que refletia as condições sociais das quais seus habitantes desfrutavam. Essas condições eram comparáveis às dos sumérios e superiores às dos babilônicos e egípcios. A cronologia harapiana. Os períodos Mesolítico e Neolítico pré-cerâmico da cronologia harapiana precedem a fase harapiana antiga, que foi a fase proto-civilizacional, quando as aldeias neolíticas do Vale do Indo se organizaram em organizadas comunidades agrícolas e começaram a fundir o cobre. A fase harapiana madura, quando a civilização atingiu seu apogeu e, por fim, a fase harapiana final, época que coincide com a chegada dos povos arianos e o declínio da civilização Harappa. E também quando uma nova civilização floresceu na região, a civilização védica. E assim como a fase harapiana antiga, as fases harapiana madura e final também se subdividem em fases menores, cujos detalhados pormenores técnicos que as distinguem são mais do interesse arqueológico do que histórico, de forma que não os abordaremos, sendo relevante apenas sabermos que elas existem. O período Mesolítico, 10.000 a 7.000 AEC. Durante praticamente todo esse período, os habitantes do Vale do Indo viveram um estilo de vida baseado em atividades de coleta e caça. Foi só no final do período, já por volta de 7.000 AEC, que a agricultura surgiu no Vale do Indo, nas regiões mais ao sul, nas proximidades do litoral do Mar da Arábia, tendo sido introduzida por grupos de cultura neolítica que haviam migrado a partir do norte do Levante 5 séculos antes. Mas, divergindo do senso comum, alguns autores postulam que a agricultura no Vale do Indo também floresceu de maneira espontânea, de forma que ela teria figurado como um centro independente de irradiação da agricultura, assim como sabidamente foram o Oriente Médio, a Nova Guiné, a América Central, a China, a América do Sul e a América do Norte. De qualquer forma, quer o Vale do Indo tenha sido ou não um centro independente de irradiação da agricultura, o fato é que, a partir das regiões próximas à costa, a agricultura se expandiu para o norte, de forma que, por volta de 5.000 AEC, toda a região do Vale do Indo já dominava as práticas de cultivo agrícola e de criação de animais. O período Mehrgar I, Neolítico sem cerâmica, 7.000 a 5.500 AEC. Por volta de 7.000 AEC, o assentamento neolítico Mehrgar começou a florescer e continuou existindo até por volta de 2.500 AEC. O sítio arqueológico se encontra a oeste do Indo, e as escavações no local introduziram novos entendimentos acerca do surgimento da civilização Harappa. Mehrgar foi um dos primeiros locais do sul da Ásia com presença de sinais de atividade de cultivo agrícola e de criação de animais. Muito embora a maioria dos autores entendam que a região do Vale do Indo teve início da sua produção agrícola influenciada pela chegada de grupos de cultura neolítica procedentes do Oriente Médio. Essa ideia é reforçada por algumas evidências arqueológicas, bem como pelas similaridades verificadas nas fases iniciais da agricultura e de criação de rebanhos de ambas as regiões. Ainda segundo esses autores, o sítio de Mehrgar
testemunhou uma sucessiva substituição de população ao longo do tempo, mas que manteve-se dentro de um mesmo processo de desenvolvimento cultural. Nesse sentido, foram encontradas evidências dentárias que indicam que, embora haja uma forte continuidade entre as culturas neolítica e calcolítica, não há relação de descendência entre essas populações. De maneira geral, os cientistas entendem que a população arapiana provavelmente resultou de uma mistura de povos relacionados, mas não descendentes, composta por agricultores com origem no Planalto iraniano e por caçadores-coletores vindos do sul da Ásia. Os cultivos mais antigos da região, desenvolvidos por grupos seminômades, eram de trigo e de cevada, mas eles também criavam ovelhas, cabras e gado. A agricultura desenvolvida na região do Vale do Indo não contava com recursos de irrigação, de forma que o estilo de cultivo vigente contava principalmente com as monções sazonais, que levavam às inundações no verão. Com o surgimento da agricultura, ocorreu uma transição da economia de coleta e caça para outra baseada na agricultura e na criação de animais. Com isso, surgiram mudanças na estrutura social e um aumento das práticas religiosas. Nesse período, os assentamentos eram compostos por construções simples de barro, divididas em 4 cômodos. Algumas sepulturas continham cestos, ferramentas de pedra e ossos, ornamentos e, eventualmente, animais sacrificados. As sepulturas de indivíduos do sexo masculino continham mais bens enterrados junto com o morto quando comparado com as sepulturas de indivíduos do sexo feminino. Ornamentos podiam ser feitos de conchas do mar, calcário, turquesa, lãs, lazuli e arenito, que eram trabalhados e transformados em miçangas, pulseiras ou pingentes. As evidências também demonstram que nesse período já havia contato com assentamentos distantes localizados a noroeste, em regiões onde hoje se encontra o Afeganistão. No antigo assentamento de Mergar, localizado no território do Paquistão, foi encontrada a mais antiga evidência arqueológica de uma prática proto-odontológica, um dente humano que foi perfurado em uma pessoa viva. Pesquisas apontam para a existência de uma tradição proto-odontológica nas culturas agrícolas daquela região sulista. Foram encontradas 11 coroas molares perfuradas, pertencentes a 9 diferentes indivíduos adultos, descobertas em um cemitério neolítico datado de 7.000 a 5.500 AEC. O período Mergar II a 6, neolítico com cerâmica, 5.500 a 3.300 AEC. O começo do período neolítico cerâmico marca o início da fase arapiana antiga. É quando tem lugar os períodos Mergar II, Mergar III e Mergar IV, que referem-se à cultura neolítica cerâmica e à subsequente cultura calcolítica. Durante esse período, verifica-se que os habitantes do Vale do Indo produziam contas de faiança vitrificadas, estatuetas de cerâmica detalhadas e selos de botão com motivos geométricos confeccionados em argila e ossos. Foram encontradas estatuetas de mulheres pintadas contendo detalhados penteados e ornamentos. A quantidade de bens funerários diminuiu com o tempo, e nesse período eram os mortos do sexo feminino que eram sepultados acompanhados com mais bens. Há evidências de que habitantes da região já faziam comércio com populações da região de Badakhshan, no nordeste do Afeganistão. Por volta de 4.500 AEC, as aldeias neolíticas do Vale do Indo começaram a se desenvolver em organizadas comunidades agrícolas. Foi quando passaram a produzir também brocas de pedra e de cobre, fornos de grandes dimensões de corrente ascendente e cadinhos para a fusão de cobre. No início da fase seguinte da cronologia arapiana, já por volta de 3.100 AEC, foi quando a urbanização dos vilarejos do Vale do Indo recebeu forte impulso, fruto da migração e de indivíduos saídos das aldeias em direção às cidades. Mas isso
é assunto para um outro vídeo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana. Espero que tenham gostado. Obrigado pela sua companhia até aqui e agradeço se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva. E se você gostou desse vídeo, lembre-se que tem mais conteúdos como esse na página da Saga Humana no Facebook e no meu livro, A Saga Humana. Então é isso, galera. Uma boa semana pra gente. Aquele abraço e até o próximo vídeo! A cup of coffee in the morning, and I get the paper. I check the